Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. E nesse programa de hoje, eu já trouxe ele umas 2 ou 3 vezes aqui, eu já nem estou bem lembrado com exatidão, mas ele volta aqui hoje de novo para trazer um assunto, quer dizer, assuntos maravilhosos a respeito da doutrina espírita. Estou falando de Movimento Espírita de Santa Maria, todos conhecem, José Otávio Binato. Binato, muito obrigado, meu amigo, pela tua presença mais uma vez no programa Palavra Espírita. Certo. O Binato, agora eu apertei a mão dele, a minha mão está gelada e a dele está quente, né? É porque nós estamos gravando esse programa na quarta-feira, hoje é dia 2 de julho, e dia 2 de julho no Rio Grande do Sul hoje está terrivelmente frio, está gelado, deve estar aí fora uns 6 graus mais ou menos, 6, 7 graus. Binato, o Binato, ele é trabalhador da Sociedade Espírita Viana de Carvalho de São Pedro do Sul. E a gente, o que nós vamos falar lá? E ele disse assim, olha, podemos falar o que tu quiser. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou falar sobre N temas com ele. Binato, o Espiritismo, ele prega muito o livre-arbítrio. Certo? Agora, quem é responsável pelas minhas ações? Sou eu mesmo? Ou existe eu já venho com um plano de vida pré-determinado? Sempre que se fala em livre-arbítrio, acaba se falando em determinismo. Isto, exatamente. E no Livro dos Espíritos, lá, 871, está escrito como fatalidade, né? O Kardec colocou assim. Então, quem quiser saber alguma coisa a mais, pega o Livro dos Espíritos, 871, e nós temos então fatalidade, que é o determinismo. E na 851 e a 872, que é sobre o livre-arbítrio. Peraí, agora, qual é a 800, a primeira que tu falou? É 851. 805, tu tinha dito 871. Porque eu confundi com a 871, que é o livre-arbítrio. Certo. Então, um vem primeiro que o outro. Então, ali nesse capítulo, é muito joia sobre liberdade, né? O capítulo está na liberdade. Então, fazendo isso, para aqueles que querem dar uma lida, eu acho que é importante, assim, vale a pena, está muito bem escrito. O livre-arbítrio, ele é um exercício do espírito para desenvolver a si próprio e tomar conta da sua evolução. E aí vem um momento muito importante para cada um de nós. Por quê? Porque se nós vamos olhar a nossa evolução, milhões de anos que nós individualmente estamos aqui, como humanidade também, nos
permite entender que quanto mais primitivos nós éramos, o livre-arbítrio era menor na sua importância. Nós tínhamos mais um determinismo nos pedindo o entendimento, e à medida que fomos evoluindo individualmente, e sempre eu digo, e como humanidade também estamos evoluindo, mas individualmente, cada um de nós elaborou durante esses milhões de anos a sua evolução, o seu caminho. Não há como a gente querer dizer que alguém fez por nós ou Deus, os espíritos amigos, todos aqueles que nos permitiram entender essa caminhada, porque à medida em que a gente evolui do ponto de vista moral e material, mas moral que é o mais importante nesse sentido, nós estamos nos preparando para uma próxima etapa, porque agora nós estamos na parte de provas e expiações. Então ainda há provas, ainda há uma fatalidade que nós temos que passar. Nós estamos nos encaminhando para a terceira fase como humanidade, que é a fase de regeneração. Então, cada vez que nós evoluirmos, né, como indivíduo, como humanidade, nós vamos ficando mais perto do livre-arbítrio, no uso do livre-arbítrio, e deixando o determinismo. Quanto mais evoluído, menos fatalidade, menos determinismo. Então, quanto mais você conhecer, como a doutrina espírita nos explica, você está saindo do determinismo, lentamente, mas inevitavelmente, para o livre-arbítrio. E quanto mais evoluído, nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para construir a si próprio e ajudar o outro, o próximo, a evoluir. Binato, a doutrina espírita, e eu acho que até outras correntes religiosas dizem que nós temos um anjo da guarda, né? Nosso anjo da guarda. E a doutrina espírita nos diz, também chama de anjo da guarda, mas diz que nós temos, cada um tem um espírito protetor para nos ajudar. Mas nos meus erros, nas minhas decisões erradas, no meu livre-arbítrio errado, meu anjo não diz assim, olha, cara, tá errado, não faz assim, não faz assado. Como é que funciona isso? Primeiro, ele vai respeitar o determinismo. Se eu tenho que passar por uma situação em que há uma expiação que eu venho, ele vai respeitar o meu determinismo. A expiação que tu diz para quem não é espírita, é uma dificuldade... A expiação é uma dificuldade muito grande que eu não posso mudar. Por exemplo, quando uma criança que veio com deformidades, com problemas graves, né, um câncer que está ali, né, dentro dos genes e que vai explodir em determinada idade, então essa é uma expiação que você vai passar. Expiação não significa obrigatoriedade, mas é difícil de você fugir dela. Não é um castigo também. Não é um castigo, é um momento de reflexão para o espírito. Então, o anjo protetor, o nosso espírito querido que nos cuida, ele vai nos dar uma série de avisos que se a gente tiver coragem de fazer uma introspecção ou até uma terapia, né? Ou um atendimento fraterno na casa espírita, para poder entender que eram avisos que a gente às vezes não... Porque onde estão as leis de Deus? Está escrito lá, na consciência. Então eu tenho que ver, avaliar bem o que é a minha consciência. Só que às vezes a gente vive
a vida do mundo, a vida material, né, o dia inteiro, e esquece da vida espiritual, daquele nosso comprometimento do meu ou do eu espírito, né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia de que o anjo ele vai respeitar o livre-arbítrio. Eu me lembro que sempre as pessoas dizem assim, mas por que os mal conseguem mais do que o espírito bom? Porque você não está conectando-se vibracionalmente com o espírito protetor. Aliás, não é também, é um principal, que é aquele que se responsabilizou. Mas e os espíritos da família, os espíritos daquela quadra, da casa espírita, de todos os lugares que estão nos ajudando? Nós é que às vezes não sintonizamos o aviso, aquela ideia que aparece, é bobagem. E outras vezes nós buscamos as coisas da matéria que nos mexem os sentidos mais, vamos dizer, né? Um cigarro, um vício, né? Vícios de toda a ordem, da sexualidade, né? do álcool, que nos chamam. E quantas vezes o espírito tentou, deu um passe no sonho, né? Nos avisar, e a gente não dá bola. O espírito está sempre ali. Agora, se você tem que passar por uma experiência para aprender, ele vai ficar te cuidando e vai te ajudar a diminuir o sofrimento, mas não vai te evitar o sofrimento. Tá, isso tu não continua, porque essa é uma pergunta que eu vou te deixar para a resposta no início do segundo bloco. Tá. Por exemplo, e a pergunta é a seguinte: é possível mudar o meu destino? É possível mudar o meu destino? Tá. Tu entendeu direitinho? Sim. Segundo bloco. Gente, e com essa pergunta que eu deixo para ele vai ficar pensando agora no intervalo. Eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem acompanha o programa, que agora em julho vai fazer 9 anos, olha, estamos no mês de julho, faremos 9 anos no dia 16 de julho. Eu agradeço aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa há 9 anos. Muito obrigado a todos vocês e aqueles que já nos apoiaram e que não, por motivos vários, não estão mais, mas a esses que estão conosco, o nosso muito obrigado. Gente, para quem acompanha o nosso programa, sabe que o nosso intervalo é desse tamanho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs.
E vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo ao Lar Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem ligou a TV agora, eu estou batendo papo com o José Otávio Binato, da Sociedade Espírita Viana de Carvalho de São Pedro do Sul. E eu deixei um questionamento para o Binato no final do primeiro bloco para ele responder agora. É possível, Binato, vou repetir a pergunta com toda a ênfase, é possível eu mudar o meu destino? Sim, mas esse sim, ele tem um mas logo em seguida. Sim, vírgula, mas... E aí o mas inclui aquilo que a gente sabe assim, ó, você é o artífice da sua evolução, respeitando as necessidades que você plantou, porque você sofre alguma coisa. A palavra sofrer aqui entre aspas, você passa por uma situação difícil porque você plantou. E aí nós traríamos só para a lei de ação e reação, né? Que é uma lei física, mas uma que se comporta. Você fez uma ação, boa ou não, lá no passado, no passado, né? Principalmente se falando, nós estamos há milhões de anos aqui, milhares de reencarnações, então nós somos um espírito com uma vida única, né? Com experiências individualizadas. Então a lei de ação e reação vai não tem como fugir dela. Então, como nós tivemos essa experiência em termos de evolução lá como primitivos, né, até aprender a chegar o que nós hoje já estamos nos preparando para sair dessa fase de prova e expiação. Então é nesse momento que nós vamos começar a entender que eu tenho a capacidade, a possibilidade e a necessidade de fazer o bem que vai mexer naquilo que a gente considera como fatalidade, como determinístico. Isso está lá na pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Quem quiser e tem em casa, que vale a pena, é bastante interessante. 851. Você pode mudar dependendo do que a espiritualidade vai encontrar dentro de ti a tua boa intenção. Então, às vezes, você, por merecimento anterior, então vejam, livre-arbítrio fazendo o bem, né? Por que fazer o bem? O que é o bem? É olhar todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas Jesus, né? Todas as normas de condutas de Jesus, se você estiver dentro disso e daquilo que está lá no Livro dos Espíritos, na nossa doutrina, mostrando a conduta, né? A parte filosófica nossa que nos mostra como nós nos conduzimos. Então, se eu vou plantando lá atrás, né, algo bom, eu vou ter uma reação mais tarde. Então, nessa reencarnação, eu tomo a decisão de mudar, de fazer o bem. Aí vem as coisas negativas para eu aprender. Então, quando você chega ao ponto de agradecer as coisas negativas que te acontecem, o mal que tu tá passando, você está atingindo o ensinamento do mestre, que veio nos mostrar como se conduzir. Como você quer evoluir? Faça o bem. Está lá ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, você começa a mudar o seu
karma, que é uma palavra não espírita, mas certo. que vale aqui. E o exemplo do nosso Divaldo, né, que recebeu uma moratória. Quantos de nós tem livros do André Luiz, tem livros que mostram, né, os espíritos ajudando, trazendo e vendo merecimento. Então nós podemos mudar. Claro que existe situações determinísticas, de fatalidade, que são muito complexas para a gente mudar só porque quer. Isso inclui uma série de coisas e o anjo da guarda vai estar de plantão. Binato, eu vou me reportar uma coisa que tu disseste lá no primeiro bloco e disseste de novo agora aqui. Nós estamos aqui há milhões de anos, mas eu aprendi que nós estamos aqui há, o quê? Nem 1 milhão de anos atrás, quando Deus criou o Adão e a Eva, etc e tal. Como é que o Espiritismo diz que nós estamos aqui há milhões de anos? Como? Olha, A Caminho da Luz, esse é o nomezinho que vocês vão ter que recordar aí, quem gosta de ler e tal. A Caminho da Luz, do Emmanuel, né, do Emmanuel e do Chico Xavier. Ali está escrito bem, né, que nós estamos, a nossa humanidade toda está há 4 milhões de anos. Eu tenho livros e conhecimentos, e a antropologia mostra que nós ficamos discutindo, inclusive, quando a humanidade mesmo veio. Não é nem espírita o conhecimento, né? Mostrando cientificamente que nós estamos aqui como humanidade há 4 milhões de anos. A discussão fica entre 6 milhões, 4 milhões, 3 milhões, mas vamos lá, é bastante tempo, né? Então não vamos ficar se preocupando. Então nós estamos há muito tempo aqui evoluindo, primeiro como primitivo, lá na caverna, com todas aquelas características, e depois, à medida que fomos aprendendo o amor foi aprendido, né? Veio do instinto maternal, do instinto paternal para toda a característica de amor, atingindo hoje o momento em que nós tomamos consciência de que nós somos responsáveis pela nossa evolução. Nós somos responsáveis por sair desse momento que nós passamos necessariamente para evoluir, que foi o tempo primitivo e agora de prova e expiação, para este que está chegando aí, o 3º milênio, a era de regeneração, os espíritos bons chegando, né? A humanidade agora vai está passando toda essa experiência em que os maus estão indo ter uma experiência em outro planeta, que é o planeta, né, que está passando aqui perto. Isso tudo está sendo estudado e visto, e tem livros. A doutrina espírita, graças a Deus, Manuel Filomeno Miranda, a Era de Regeneração, tem vários livros mostrando tudo isso, ou seja, mostrando que nós podemos modificar o padrão individual meu. Então eu fazendo bem, só eu perdoar alguém já modifica uma série de coisas dentro do contexto em que eu vivo. Então, fazer o bem, a caridade, por isso que o Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Por que caridade? Porque o amor em movimento. O amor é muito bonito abstratamente, mas ele tem uma parte que tu tem que ir lá ajudar, né? Então é nesse momento que o livre-arbítrio permite que nós comecemos a mudar esse fatalismo, né, que vamos fazer. Não para essa vida às vezes, mas já para a próxima. Binato, falaste aí num livro e que eu recomendo, A Caminho da Luz. Caminho da Luz. Esse livro é um livro bem simples, deve ter o quê? Se tem 200 páginas, não sei. Mas é um livro que
todo espírita deveria ler, né? Então, se você que está nos assistindo, você tem interesse em saber a história, não só da humanidade, a história do mundo, a história do planeta, adquira esse livro. Eu acho que vocês têm nas livrarias? Tem nas livrarias. Mas se não na Amazon, enfim... Tem nas livrarias, mas tem nas livrarias físicas aqui. Bom, uma pergunta. O bem e o mal. O anjo bom e o anjo mau. No final das contas, quem é que vai ganhar essa entre aspas, essa guerra? Eu acho que o bem já ganhou. Ainda que a gente esteja vivendo experiências que nós precisamos passar como uma humanidade. A humanidade precisa passar uma experiência assim. Para quê? Para poder dizer basta, não quero mais. Porque o mal é a ausência do bem. Então nós temos que começar a entender que a gente reclama do mal, mas é só fazer o bem. Começa você. A gotinha d'água, ela é muito pequena, mas ela faz um oceano, a grão de areia também. Então é nesse momento que a humanidade está precisando que cada um de nós diga, eu posso, eu vou mudar. Primeiro assim, para depois poder dar o exemplo, né? O exemplo que fica, né? Como a gente agora mesmo, nesse frio, nessas enchentes, né? Quanta gente que fez e aconteceu, mostrou que há pessoas que querem mudar, né? E nós já estamos recebendo espíritos de escol, espíritos bíblicos daquela época que estão reencarnando, né? Espíritos de outras galáxias que já estão reencarnando, os índicos, tem gente que estudou isso, já leu isso, né? Que estão fazendo a mudança pelo exemplo. Então é só olhar essas crianças hoje, estão cada vez mais, são as crianças que vieram para dizer o mal vai desaparecer porque o bem vai sobrepor sobre isso. Binato, a produção me diz que faltam 2 minutos, mas não é o mundo que vai transformar as pessoas, e sim as pessoas que vão transformar o mundo. O exemplo. Vai ser o mundo vai continuar igual, só que nós que precisamos nos melhorarmos para melhorarmos o nosso ambiente em que a gente vive. Isso mesmo. É mais ou menos por aí. Isso aí. Perfeito. Binato, isso é um papo para a gente discutir. Aqui tem uma mesinha aqui, né? Podia ter um café, mas tem água. Fazer o quê, né? A caristia está grande. Ainda mais o café que está tá bem, custo bem elevado. Binato, se tu quiseres, meu amigo, deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Faça o bem. Um ditado antigo da minha avó, que faça o bem não importa a quem. Faça o bem, desarme-se. A gente anda muito preocupado com o mal e acaba não tendo paciência, perdão, entendimento, silêncio. Quantas vezes a gente está precisando fazer silêncio, ficar quieto, não responde, deixa. Outras vezes a gente precisa conversar. Esse é um grande momento de tu olhar para dentro de ti e verificar quantas coisas já fez, né? Quantas coisas boas você já fez. Então vamos fazer com que o bem vença o mal. É só isso, o bem é que vence o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Então cada um pense um pouquinho em si, né, para melhorar, e assim você vai estar fazendo com que o próximo, bem próximo às vezes, também comece a mudar. Seja feliz sempre. Gente, com essa, eu ia dizer bela, não, vou aumentar, belíssima mensagem, Gustavo Binato.
Eu quero te agradecer, muito obrigado, meu amigo, por tu ter disponibilizado estar aqui nesse dia gelado, né? Hoje amanheceu o quê? 1 grau, -1, alguma coisa assim. Então, eu também só tenho a agradecer a você que nos prestigia há 9 anos, agora em julho. Muito, muito, muito obrigado. E agradecer, logicamente, a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, e Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Encerramos aqui mais um programa Palavra Espírita e voltamos daqui a uma semana. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, Corpo, Mente e Espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.